Hoje é dia 28 de agosto de 2025. Nossa, já tá acabando agosto, né, gente? Já tá acabando agosto. Às vezes eu nem vejo o mês passar, nem vejo o tempo passar. As coisas estão correndo, né, gente? Já estamos chegando nas próximas eleições, no ano de 2026. E nós, aqui da Folha Democrata, denunciamos a falta de vigilância que poderia ocasionar a fuga das galinhas, a fuga de Jair Bolsonaro para uma embaixada nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes tomou algumas decisões e a Polícia Federal foi para dentro. Foi para dentro da casa do Jair. Foi para dentro da casa do Jair. E aí, a Michele Bolsonaro, que está lá, fez isso aqui, ó. Fez mimimi. A Michele Bolsonaro, que parece ser a escolhida de Jair Bolsonaro contra as vontades de Tarcísio de Freitas, o candidato acima do bolsonarismo, o candidato do centrão, vai começar agora, eles vão começar a se engalfinhar. Tá tendo a guerra entre Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro, isso está explicitado. Pessoas me contaram essa história antes, e isso está explicitado nos diálogos apreendidos pela Polícia Federal no celular do Jair. Tá explícito ali, uma guerra dentro da extrema-direita, envolvendo Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro. E a Michele tá fazendo mimimi. Ué, filha, não tivesse pegado aquelas joias, não tivesse impedido as pessoas de fazerem isolamento social, não tivesse dado golpe, não tivesse Michele Bolsonaro, no seu caso, feito culto evangélico, é um absurdo que essa senhora fez. Tá saindo barato para ela. Essa senhora que tá recebendo agora dinheiro do PL Mulher. Tá saindo baratíssimo para essa moça. É um absurdo que essa senhora fez na pandemia, sem uso de máscara, sem uso de distanciamento social, fazendo culto no Palácio do Planalto. Tem provas sobre isso. Tem provas contaminando as pessoas, espalhando a pandemia, provocando a morte. A senhora foi fazer um culto louvando a Deus e louvando a morte das pessoas na pandemia. Não me venha com mimimi, senhora. Senhora não tem que ter boi nenhum. Aliás, está baratíssimo para você. Estão indo para cima do seu marido. Porque se tivesse uma investigação mais aprofundada, iam para cima da senhora também. Não era só ele para estar em prisão domiciliar. Era para estar a família inteira. Era para estar a família inteira. Culpados, se não cúmplices de um genocídio. É uma família amaldiçoada. Corrupta. Não louvam Deus coisa nenhuma. Devem louvar alguma coisa. Eu diria que a família Bolsonaro chega a ser um insulto para Satanás. Os senhores são um insulto para o diabo. O diabo não é tão baixo quanto vocês. Os senhores estão abaixo disso. É subterrâneo. A família que desgraçou o Brasil. E que concentra o lixo, o entulho da ditadura militar. Que a ditadura militar ainda tinha uma esperteza de você não saber sequer os seus líderes. Eles diluíam a maldade. Agora não, nós temos a maldade concentrada numa família que acha que é a família real. Eles acham que é a família real. E eu quero falar uma coisa sobre um comentário que tem aqui no chat. Não vou atacar a pessoa nem nada. Não ataquem a Michele Bolsonaro por suposições a respeito da vida privada dela. O que ela faz no privado pouco me interessa. Pouco me interessa com quem ela se deita,
Espero que seja só com o esposo dela. Isso não me interessa. Foda-se. Falando português bem claro. Isso aí, dane-se o que ela faz da vida dela. O problema é a persona pública dessa família. O problema é o que essa família faz em público. Nós, quando formos criticar eles, a gente também precisa ter nível. E eu digo, até para chamá-los de lixo, a gente precisa ter mais preparo. O que me emputece, o que me revolta, é essa senhora fazer culto evangélico dizendo que está louvando Deus e estão morrendo 700 mil pessoas no Brasil. Isso sim é sacanagem. O que ela faz na vida privada dela é menor. O que ela faz na vida privada dela pouco me importa. Se o casamento dela vai bem, se o casamento dela vai mal, dane-se. Se ela sai com o maquiador, dane-se. Isso não me importa. Isso não deveria importar a ninguém. Isso não deveria interessar ninguém. Agora, essa senhora louvar Deus enquanto estão morrendo 700 mil pessoas, isso é imperdoável. E eu repito, é um insulto ao diabo. Se essa senhora fosse satanista, isso seria uma heresia. É um insulto ao diabo. O que Michele Bolsonaro fez na pandemia é um insulto ao diabo. Não é um insulto a Deus. São pessoas subterrâneas. A gente precisa dar o nome às coisas. O que realmente conta. E não fazer análise moralista. Nós temos que fazer uma análise ética. Nós temos que enquadrá-los da mesma forma que a gente enquadraria qualquer um de nós. E eu espero que a gente não esteja rodeado aqui de conservadores e reacionários dentro da esquerda. A gente precisa ir além de todas essas coisas que a gente pontuou aqui, meus caros, minhas caras. Então, meus caros, é isso. A gente precisa colocar essas questões todas. Eu gostei da Ellie Gami mandou pra gente, né? A hipocrisia do discurso que ajuda a perpetuar crimes, sem dúvida nenhuma. É isso. É sobre essa hipocrisia que a gente precisa pontuar. É sobre essa hipocrisia que a gente precisa colocar. É sobre isso tudo pra gente pontuar aqui. Espera só um minutinho. Deixa eu só mandar aqui pro Gabs o título desse editorial. Editorial Zambarda Michele pior do que o tu. Bom. Já mandei aqui a minha capa. Então é isso, gente. A gente tem que... Não podemos ser moralista. A gente tem que ser pragmático. A gente também tem que usar a própria moralidade deles contra eles. Eles se dizem cidadãos de bem. Eles são tudo menos cidadão de bem. Eles são a pior família do mundo. Família mais disfuncional. Família em que o filho vira pro pai e diz VTNC. Manda o pai pra casa do caramba. Diz que tá naquela porra que são os Estados Unidos. E eles se perdem sozinhos. Eles se perdem sozinhos. Eles são esse tipo de lixo que a gente está acompanhando por aqui. Então, meus caros, é sobre isso. É sobre uma família
que quer dar golpe no Brasil, quer implantar uma ditadura militar, e eles fazem isso. Eu falei esses dias a respeito disso. O grande problema é que o fascista, ele se acha aristocrata, ele se acha sangue azul. Ele se acha uma pessoa superior aos réis mortais, superior aos réis pobres. Ele se sente apartado da sociedade, ele se sente um cidadão diferente. Ele se sente uma casta. A ideia do Bolsonaro é que eles fossem casta, uma vez que ele chegou no poder. Uma vez que ele esteve lá, na presidência da República. E a gente precisa conter essa turma agora. A gente precisa conter essa turma agora. A gente não pode deixar nunca mais eles voltarem ao poder. Mas nunca mais eles podem voltar ao poder. Tem que queimá-los e tirá-los da política. Acabou, gente. Acabou. Não tem isso. Eles tentaram corromper a democracia por dentro. Essa é a questão que foi desenvolvida. Então é sobre isso que a gente precisa desenvolver. Nós temos que abordar entre os nossos como fazer um combate contínuo à extrema-direita. Porque é o seguinte, uma vez derrotados os bolsonaros, e parece que isso já está meio que azeitado, ontem a gente teve uma entrevista excelente com Samuel Brown, felizmente não batemos a meta ontem de superchats, tá, gente? Quem puder nos ajudar, pinga aí uma contribuição, ou no superchat no Pix, que a gente está precisando da ajuda de todos vocês. Se a gente não se antever ao próximo Bolsonaro, a gente pode ser engolido por uma ditadura ou por mais um governo autoritário, ou por mais um governo negacionista, ou por mais um governo negando conhecimento, destruindo as nossas universidades. A esquerda, a comunidade científica tem patrimônio. A esquerda, a comunidade antenada nas verdadeiras ciências, construiu o feminismo, construiu as lutas sociais. Avançamos. Racismo é crime hoje em dia. Transfobia é crime. Nós avançamos, mas essas pessoas querem retroceder todo esse processo. Jogar a gente, volto a dizer, Michele e Bolsonaro dão vergonha ao diabo. Eu quero falar da palavra do maldito. Eles são piores do que o maldito. Porque a ideia é essa. É a degradação eterna. É esse o legado deles. É esse o legado deles. E eu gostei do que o Thiago do Nascimento falou aqui. Muita gente pode não concordar com a questão da revolução, mas a gente precisa acabar com o botão de emergência do capitalismo. A gente não pode deixar mais que a burguesia recorra. E a gente não pode mais permitir que tenha a burguesia nesses termos. O mundo está muito desigual, gente. As pessoas continuam passando fome. Há um genocídio em curso em Gaza. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, o YouTube derruba meu engajamento. Que é o assunto mais importante do momento. Nós estamos vendo o Império Estadunidense em decadência. Nós estamos vendo uma crise severa na globalização. Nós estamos vendo o caos geopolítico. E o Brasil tem um privilégio, que é ter um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva. Que é ter um estadista na presidência da República. Que é ter a sua maior figura na luta contra a ditadura militar viva e atuante hoje. E que se dispôs a ir ao sacrifício, porque é um sacrifício. Lula está dedicando seus anos finais de vida. Podia estar descansando com a Janja. Aliás, ontem foi aniversário da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Meus parabéns, Janja. Parabéns pelo seu trabalho precioso dentro do governo Lula. Merece todas as nossas congratulações. Principalmente porque a senhora é vítima
de ataques covardes. E tanto ela quanto o Lula estão dedicando anos da sua vida. No caso do Lula, os anos finais. E eu não estou aqui agorando, não estou desejando a morte do presidente, pelo contrário. Mas a gente sabe o estado delicado, que é um homem, praticamente nos seus 80 anos, tendo o trabalho de presidir um país como complexo como o Brasil. Lula está indo para o sacrifício. Porque ele sabe do tamanho político que ele tem. Se nós não tivéssemos Lula, gente, a gente ia ter mais 4 anos de Bolsonaro. E Bolsonaro ia fechar o regime. Bolsonaro ia fazer o que Trump está fazendo hoje nos Estados Unidos. Nós demos sorte, minha querida Ellie, mas eu acho que nós também construímos a alternativa. Nós construímos a terceira candidatura de Lula e estamos construindo agora a quarta. Lula é um patrimônio da esquerda. Lula é um patrimônio das lutas sociais. Lula é um patrimônio da política. Da política com P maiúsculo. Não a política da corrupção. Não a política do esqueminha. Não a política da rachadinha, né, família Bolsonaro? Lula é um cara da política com P maiúsculo. Da política que vem do chão de fábrica, do retirante nordestino e agora do trabalhador uberizado. Que traz um governo com slogan do lado do povo brasileiro. Nós precisamos de governos populares, nós precisamos de governo do lado do povo. Nós precisamos de governo que sejam a voz e os braços do que a sociedade precisa. E nós temos que proteger esse patrimônio. E a ameaça a esse patrimônio é a família Bolsonaro e seus asseclas. É esse entulho que a ditadura nos legou. Que o regime militar nos legou. Que a revolução, segundo os jornais golpistas da época, nos legaram. É disso que a gente tem que se bater todos os dias. E repito, com alto nível, eu falo muito mal da Michelle Bolsonaro. Mas a gente não pode ser machista, a gente não pode ser misógino. O que ela faz da vida privada dela não importa. Não deveria importar ninguém. O que nos importa é o que ela faz em público. O que nos importa é o gasto dela enquanto primeira-dama. O que nos importa é a hipocrisia. O que nos importa é a religião instrumentalizada para o lixo. É sobre isso que a gente tem que falar. É sobre isso que a gente tem que pontuar. Então, meus caros, minhas caras, no que depender de mim, o combate será esse. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem nessa luta, tá, meus queridos? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.